Olá pessoas, Professor Francisco com vocês com a intenção de evoluirmos um pouco mais o nosso estudo do movimento. E nesse caso faremos o seguinte, até o momento, quando vimos os três tipos de movimento, movimento uniforme, movimento uniformemente variado e também a queda livre, que é um tipo de movimento uniformemente variado, nós vimos esses movimentos sem se preocupar com o que estava causando esses movimentos. Nossa intenção dessa vez é nos preocuparmos. O que causa o movimento de um corpo, não é? Qual que é a grandeza física que está por detrás? Por exemplo, iniciar o movimento de qualquer corpo. Acreditem ou não, essa resposta só foi dada lá pelo século XVII, com uma figura que até hoje é celebrada entre os grandes pesquisadores que o mundo já teve, um tal de Isaac Newton. Por isso, na aula de hoje, eu quero começar com vocês a estudar as leis de Newton. Olha aqui na tela. Esse estudo no qual nós nos preocupamos aí com a causa do movimento, chamamos ele de dinâmica, tá? Antes, nós estávamos tratando de cinemática. Agora, a nossa intenção é falarmos um pouco sobre dinâmica. Mas, afinal de contas, professor, o que são as leis de Newton? Tá aí, ó. As leis de Newton são leis que determinam como a ação de uma força, e por favor, marquem essa palavra, tá? Como a ação de uma força influencia no estado de movimento dos corpos de forma geral. Sem dúvida nenhuma, Isaac Newton, ou como era conhecido, Sir Isaac Newton, ele foi um dos maiores baluartes quando vai se tratar do estudo do movimento àquela época. As ideias de Isaac Newton vigoram, inclusive, até hoje, não apenas no estudo do movimento, mas também no estudo da astronomia, no estudo da luz e tantas outras coisas. Ele chegou a trabalhar, inclusive, com alquimia, vejam vocês, mas com certeza ele acabou fundamentando seu nome na história por conta principalmente das suas leis de Newton que a gente vai passar a estudar. São 3 as leis do movimento de Newton e eu posso dizer para você que para a maioria dos fenômenos que nós temos de movimento do universo, a maioria, tá? Que nós estamos acostumados a presenciar, as leis de Newton respondem a qualquer um desses fenômenos. É com as leis de Newton, por exemplo, que eu sou capaz de prever se um asteroide vai bater aqui na Terra e quando ele vai bater. É exatamente por conta das leis de Newton que eu sei que se eu atirar com um canhão, eu sei exatamente qual que vai ser o alcance que esse canhão vai ter e onde é que ele vai acertar. E por aí vai, dentre tantas outras experiências sobre movimento que a gente pode relatar. Sem mais delongas, vamos ver essas leis. Muito bem. A primeira lei de Newton é famosa, conhecida como lei da inércia. Olha, em um dos livros que eu tenho acesso, coloca-se a lei da inércia da seguinte forma, como está no quadro em branco aí, ó. Se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar. Ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Nessa definição, perceba que ele já vinculou essa grandeza-força com a grandeza aceleração. Mas, no final das contas, o que ele quis dizer? Está dizendo o seguinte, essa é uma das leis do universo, tá? Diz que para que eu possa mover um corpo, ou seja, para que eu possa acelerar um corpo, é necessário que haja força. Se não tiver força, só tem 2 caminhos para esse corpo. Ou o primeiro caminho é dizer, o corpo está parado, porque não há força resultante sendo aplicada sobre ele. O segundo caminho é que esse corpo, embora não esteja parado, ele pode estar num movimento retinho, sempre com a mesma velocidade. Vou trocar em miúdos. Se sobre um corpo não atua força alguma, ele só pode estar em 2 estados. Ou ele está paradão, ou então ele está indo reto sempre com a mesma velocidade.
Parece óbvio, parece trivial, mas eu vou te garantir, não é tão fácil assim você poder compreender a lei da inércia, tá? O fato do corpo estar parado porque não tem força aplicada é tranquilo. Mas você consegue imaginar um caso em que não há nenhuma força atuando sobre o corpo e ele mesmo assim segue se movimentando reto com a mesma velocidade? Responde aí, vê se você consegue pensar num caso como esse. Volta aqui comigo. Bom, então essa daí é a segunda lei, e a primeira lei, perdão, e a primeira lei, ela está relacionada com essa palavra, inércia, não é? O que seria uma outra forma da gente poder falar sobre a inércia? Ela consiste nessa tendência natural que os corpos têm de manter a sua velocidade constante. Ou seja, é natural, se não houver nenhum tipo de força atuando no corpo, que o estado de movimento dele não se modifique. E o detalhe é o seguinte, a inércia, ela está muito vinculada com a massa de um corpo. Volta aqui comigo. Quando eu estou te falando massa do corpo, eu estou falando da quantidade de matéria que aquele corpo possui. Vamos pensar do ponto de vista da física clássica, que é exatamente esse, relacionar massa com simplesmente a quantidade de matéria. O fato é que quanto maior a massa de um corpo, a gente pode dizer, maior vai ser a inércia que esse corpo estará sujeito. Como assim, professor? Veja você que é muito mais fácil eu colocar uma força para tirar do repouso uma cadeira do que se eu for fazer a mesma coisa com uma geladeira. A geladeira tem uma massa muito maior, quer dizer que é mais difícil eu tirar ela daquele repouso, não é? Colocando uma força. Significa dizer que quanto maior a massa do corpo, maior a tendência de inércia que esse corpo vai possuir, tá? Massa e inércia estão ali casados. Quanto maior a massa, maior a inércia. É isso que a gente quer dizer. Próximo aqui comigo. Muito bem. A gente vê muito a questão da inércia quando vai falar desse exemplo aqui, que é o exemplo do cinto de segurança. Afinal de contas, por que é obrigatório no Brasil a utilização do cinto de segurança? É para evitar que a inércia atue por sobre você. Imagina que o seu carro esteja a 100 km por hora e você não está com cinto de segurança. O cinto de segurança é que vai fazer uma força, ou faria nesse caso, uma força para poder impedir que a inércia atuasse sobre você. Porque se seu carro está a 100 km por hora, significa que você que está sentado no carro também está a 100 km por hora do ponto de vista de uma pessoa que está olhando de fora, você passando com o carro, não é? Então, quando você bate, por exemplo, numa árvore, o carro para por força dessa árvore, para a massa e tudo mais. Só que você não para, você não tem cinto de segurança. Significa dizer que você vai continuar o movimento a 100 km por hora, até que alguma coisa lhe pare. Pode ser o para-brisa ou pode ser a própria árvore com a qual você colidiu. Então o cinto de segurança, ele vai servir única e exclusivamente para lhe colocar uma força e não permitir que a inércia tome conta de você, tá? Falando em força, a gente pode falar da segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica. É uma equação, tá? Que foi formulada aqui a nível de ensino médio. A equação nos transmite a seguinte informação. Ele diz que a força resultante que você coloca num corpo, ela é proporcional à aceleração. Quem que é o fator de proporcionalidade? É exatamente a massa do corpo. Ué, professor, não entendi. Como assim? Estou dizendo para você o seguinte, olha só, vou falar até mais baixo aqui com você. Eu estou dizendo que quanto maior a força que você coloca num corpo, maior será a aceleração que ele vai adquirir. Ou melhor, quanto maior a força resultante que você coloca num corpo, maior será a aceleração que ele vai adquirir. O contrário é válido. Quanto maior a aceleração, ou melhor, quanto menor a aceleração, menor também será a força que você colocou nesse corpo para acelerá-lo, tá bom? Quando a gente vai falar de força, a unidade que nós utilizamos é o Newton, exatamente em homenagem a Sir Isaac Newton. Só para te dar um exemplo, veja esse daqui.
Imagine então que você tem uma caixa de 20 quilogramas, ou seja, uma caixa de uma massa considerável, né? 20 quilogramas. E você está tracionando, ou seja, puxando essa caixa com uma força de 100 newtons. Nesse caso, qual que é a aceleração que a caixa vai adquirir? Bom, você sabe que pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante em módulo, ou seja, o valor dela, vai ser de 100 newtons. A massa é 20 quilogramas. Portanto, quanto que dá a aceleração? O 20 está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Então, nesse caso, a aceleração vai ser 100 dividido por 20. Simplifica esses dois zeros aqui, 10 dividido por 2 vai dar 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Essa é a aceleração adquirida por essa caixa. Mesma caixa, situação diferente. Agora eu tenho duas forças, uma que está para a direita e a outra força que está para a esquerda aí de vocês. Qual que vai ser a aceleração que a caixa vai adquirir? Lembrando que a caixa tem 20 quilogramas. Olha, nesse caso, a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração. Só que agora eu tenho duas forças concorrendo uma contra a outra, tá? Uma para a direita, outra para a esquerda. Então quer dizer que a força resultante aqui, ó, em módulo, tá? Já jogando em módulo, ela vai ser 100 menos 20, porque eu tenho uma para o lado, outra para o outro. Isso daqui é igual a massa vezes a aceleração. Massa que é de 20 quilogramas, né? Vezes A. 100 menos 20 vai dar 80. 80 é igual a 20 vezes A. O 20 está multiplicando, passa dividindo. A aceleração, então, vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado, que é o resultado após a divisão, tá bem? Você pode pensar exatamente no mesmo aspecto, imaginando que a força agora, ela faz com a horizontal um ângulo de 30 graus. Qual o valor aqui da aceleração nesse caso, tá? Tentem fazer esse é um bom desafio para vocês, porque eu tenho que te dizer da última entre as leis de Newton, tá? Que é a lei de ação e reação. O que a lei de ação e reação diz? Toda força de ação é sempre oposta a uma reação, que vai ser oposta em seu sentido, mas igual na direção e no valor. Professor, não entendi. Acontece aqui para nós, então, o seguinte, tá? Imagine, então, que eu venho aqui com o meu punho e eu ofereço um soco na minha mão esquerda com uma força de 10 newtons. Veja que essa força, ela está indo da direita para a esquerda na horizontal. A lei de ação e reação diz que automaticamente aparece uma mãozada no meu punho, de forma que essa mãozada também tem 10 newtons, está na direção horizontal, só que o sentido é contrário, tá? Então, um soco aqui vai ser devolvido uma mãozada de 10 newtons, mesma direção, só que sentido contrário, tá? Alguns detalhes aqui dessa terceira lei, dá uma olhada aqui comigo. Alguns detalhes seriam o seguinte: primeiro, olha só, o par ação e reação, ou seja, são forças, né? Nunca vão se equilibrar, porque as forças atuam em corpos diferentes, tá? Em se falando em equilíbrio, a força tem que aparecer no mesmo corpo. Segundo, o par aparece, né, instantaneamente, ou seja, qualquer uma das forças pode ser ação e reação. O meu punho na mão é a força de ação. A mãozada no punho é a força de reação, ou vice-versa. Por fim, aqui para vocês, toda vez que um corpo A exerce no corpo B uma força, esse também exerce no corpo A a força tal que, letra A, tem a mesma intensidade, show de bola, ou seja, o mesmo valor, tem a mesma direção, corretíssimo, e tem sentidos opostos, tá? E nunca é aplicado, obviamente, nesse caso aí, no mesmo corpo, para não haver o equilíbrio, tá bom?
Senhoras e senhores, era isso que eu queria ter te dito sobre as leis de Newton. Na próxima aula, eu quero fazer algumas aplicações das leis de Newton para a gente finalizar o nosso estudo sobre movimento. Eu vou ficando por aqui, agradecendo por demais a sua atenção, o seu carinho, a sua paciência para com esta pessoa, tá? Naquela certeza, sempre eu e vocês, em educação. Tamo junto. Um abraço, até logo. Tchau, tchau.